fragmentos dos debates, direta ou indiretamente, talvez mais indiretamente. A exposição, como são as lições de pensamento, será mais uma espécie de aula, durará 60 minutos, pode ser chatinho um pouco, para chamar essa atenção. Depois abriremos ao público. Não haverá debatedor, provavelmente, né? E o recorte desse tipo de entidade é um pouco diverso. Então, com a palavra, o Fernando. Obrigado, boa tarde. Agradecer de novo o convite para estar expondo aqui. Eu vou falar então umas coisas que eu acho importantes aí sobre o Kalec. É difícil selecionar os pontos, porque o Kalec então, é uma produção muito extensa. Então eu não tentei assim fazer uma coisa, escolher os pontos que talvez fossem mais importantes. Eu tentei escolher aqueles que eu acho que talvez possam contribuir para a nossa discussão mais aqui no dia a dia aqui na FE. A gente tem falado muito sobre inflação, etc. Então vou comentar algumas coisas que eu acho que podem servir de base para o nosso debate sobre conjuntura, etc. Eu vou, primeiro, antes de entrar na questão mais teórica, falar um pouco sobre a vida e trajetória profissional do Kalec. Depois, a questão mais básica, assim, teórica, sobre o princípio da demanda efetiva. O princípio no contexto de curto prazo. Depois, aí sim, o ponto que eu quero talvez aprofundar um pouco mais, que é a discussão sobre o chamado efeito Pigou, que é uma espécie de, digamos assim, reação da teoria tradicional às contribuições do Kalec e do Keynes também. Os pontos são bastante semelhantes. E depois, no fim, se der tempo, vou tentar avançar um pouco para as questões mais de longo prazo. Então, assim, o Kalec, em primeiro lugar, é importante dizer que ele não foi, embora, na minha forma de ver, seja talvez, certamente entre os três maiores economistas do século XX, ele não era um economista de formação, seja, não estudou economia formalmente. Ele, na juventude, se interessou por matemática, foi estudar engenharia e na faculdade de engenharia, provavelmente, segundo eu li, entre 1917 e 1921, frequentou a faculdade de engenharia na Polônia e ali conheceu, em função de uma inclinação política socialista, conheceu o marxismo, né, a obra do Marx e também as discussões dos marxistas, e a partir dali surgiu então o interesse dele por economia. Provavelmente estudou sozinho ou discutiu, né, o pessoal que era também interessado nisso, mas a formação dele então muito provavelmente foi um autodidata em economia. Ele não concluiu a faculdade de engenharia, né, teve, segundo eu li, problemas financeiros da família e teve que abandonar a faculdade. Acabou, de alguma maneira, arrumando um emprego como economista no Instituto para o Estudo dos Ciclos Econômicos e Preços na Polônia. E passou a atuar como economista, né, analisando questões econômicas relacionadas à Polônia, e teve uma produção muito intensa a partir de 1929, 1930, primeira metade da década de 30, inclusive lendo-se algumas passagens desse período da produção do Kalec, a gente percebe que muitas ideias que são características da produção do Kalec já estavam presentes. Então, a impressão que dá é que muito cedo ele conseguiu formular as principais as linhas gerais, né, que ele levaria para o resto da vida. Ou seja, passou, então, claro, talvez aperfeiçoar, né, formuladas desde o início dos anos 30. E isso é interessante porque daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre isso, mas essas contribuições, essa concepção do Kalec sobre como o funcionamento das economias, digamos, o foco dele era sobre a questão dos ciclos econômicos, né? Então, as flutuações da economia capitalista e os ciclos econômicos. E a abordagem dele muito semelhante
ao que estava se discutindo na Inglaterra, mais especificamente na Universidade de Cambridge, pelo Keynes e os colegas do Keynes, o Círculo de Cambridge, né, que era uma espécie de reação à teoria tradicional, no sentido de que a teoria tradicional não conseguia explicar o que estava acontecendo nos anos 30, né, nos países desenvolvidos, né, problemas econômicos, desemprego, recessão, etc. E a teoria tradicional neoclássica, né, não tinha muito a dizer sobre isso, a não ser que o mercado deveria se deixar o mercado funcionar livremente, os salários reais deveriam cair para que o plano de emprego fosse alcançado. Então essas ideias, a ideia da demanda efetiva, né, a ideia de que esse problema do desemprego, da crise, etc., é um problema de insuficiência de demanda, na Inglaterra era tido como uma grande novidade, né, no sentido de que era uma ideia que não fazia parte da teoria tradicional. E o Kalecki desenvolveu essa ideia. Aí que tá, eu acho que também tem uma questão importante que é em função, né, dessa vertente marxista de que veio o Kalecki, né, de que, enfim, ele se interessou por essas questões ao ler os autores marxistas. Eu costumo dizer isso, tem aula, mas agora pensando, eu acho que é um pouco de exagero também dizer que o Kalecki antecipou as ideias do Keynes, porque na verdade o Kalecki não antecipou, ele resgatou ideias que já estavam presentes no marxismo. A ideia de que a demanda, né, é um determinante da produção, é uma ideia que começa com Marx, né, quando Marx rompe com a lei de Say, critica a lei de Say, a utilização da lei de Say do Ricardo, não chega a estabelecer uma teoria do produto determinado pela demanda, mas questiona a ideia de que, né, não existiria restrições de demanda para a produção, e essa ideia é digamos assim, desenvolvida pelos autores marxistas, principalmente o Tugan Baranovsky e a Rosa Luxemburgo, dois autores do Kalecki, certamente foi muito influenciado, e cita, né, esses autores com bastante frequência. Então, essa ideia, né, de que a demanda efetiva, a demanda agregada, é o determinante do produto efetivo, ao menos a curto prazo, que na Inglaterra, né, no contexto de uma discussão de teoria neoclássica tradicional, era uma grande novidade. Na verdade, no marxismo ela não era uma grande novidade, ela era uma ideia já presente, embora não se possa dizer que houvesse uma teoria, né, coerentemente estabelecida sobre isso, mas estava certamente presente nas discussões da Rosa Luxemburgo e do Tugan Baranovsky. Ideias do Keynes, de certo modo, o Kalecki sistematizou ideias que já estavam sendo discutidas no contexto do marxismo. Agora, o que eu quero chamar a atenção depois, que eu acho que aí sim o Kalecki antecipou, foi o debate que se estabeleceu depois. Porque a partir dessa contribuição, né, do Keynes, do Círculo de Cambridge, de que a demanda, né, a demanda efetiva, a demanda agregada seria um determinante fundamental da produção a curto prazo, do emprego, assim por diante, isso gerou uma discussão, né, nos círculos lá, teoria mais tradicional, e houve argumentos, né, buscando restabelecer a ideia de que se a economia, se os mercados puderem funcionar livremente, a economia tenderá ao pleno desemprego e a insuficiência de demanda sejam aparentes. A ideia é que tentar estabelecer um mecanismo de tendência automática ao pleno emprego foi, digamos, a tarefa, né, que se colocou para o pessoal da teoria tradicional. Então é isso que eu vou falar um pouco mais depois, e aí sim eu acho que o Kalecki, aí isso é a pesquisa que eu fiz para fazer essa apresentação aqui, me surpreendi um pouco, porque tem alguns trabalhos do Kalecki de 34, né, tem um trabalho do Kalecki de 34, que ainda é nesse período então, onde ele estava na Polônia, praticamente isolado dessa discussão aí, mais acadêmica, certo? Ele antecipou, por exemplo, o argumento que o Higgs faz, ou a partir da reinterpretação da teoria geral do Keynes que o Higgs fez, sobre o efeito Keynes, que é como conhecido efeito Keynes. O Kalecki tem um texto de 34, onde ele tem uma argumentação lá exatamente igual à que foi feita pelo Higgs em 37. Então, na verdade, a questão que ele antecipou não foi nem a questão da demanda efetiva, porque, como eu disse, isso já, de certa maneira, ele resgatou dos marxistas, né? Na verdade, o que ele antecipou um pouco,
e depois fez críticas, etc., a própria discussão que se seguiu dentro da teoria tradicional sobre a existência ou não de um mecanismo que automaticamente levaria a economia de volta ao pleno emprego. Então esse é o ponto que eu quero até chamar mais a atenção depois. Aparentemente o Kaleg foi muito bem sucedido nessa primeira fase aí da vida dele como economista. Ele depois saiu da Polônia para estudar fora, né? Então recebeu uma bolsa de estudos para estudar, acabou, não sei exatamente porquê, indo parar na Suécia. Inicialmente foi para a Suécia, mas não ficou muito tempo na Suécia, porque estando na Suécia ele recebeu de alguma maneira o livro do Keynes, a Teoria Geral do Emprego, do Júlio da Manhã. Então ele tomou contato com o livro do Keynes poucos meses depois da publicação, em 36, porque de certo modo provavelmente se viu muito ali, ou seja, talvez esse livro, eu deveria ter escrito esse livro, talvez, né? Então se identificou muito com as ideias que estavam ali, e por essa razão não permaneceu muito tempo na Suécia e resolveu ir logo para a Inglaterra. Eu digo, não, então se o cara que escreveu isso aqui está na Inglaterra, então o meu lugar é na Inglaterra. E foi para a Inglaterra e lá tentou se aproximar do pessoal que estava próximo do Keynes, do próprio Keynes, e conseguiu inicialmente contato primeiro com a Joan Robinson. A Joan Robinson é uma economista também que era do Círculo de Cambridge e teve contato com ela. E o depoimento dela sobre esse primeiro contato com o Kaleg foi também de um certo choque, porque, segundo ela narra, o depoimento, ela ficou impressionada como que um sujeito absolutamente desconhecido, polonês, poderia ter um domínio tão grande sobre aquelas ideias que eles estavam discutindo na Inglaterra e tinham como uma grande novidade, uma revolução. Então é que depois ficou conhecido como uma revolução keynesiana, dada a influência e o grau de novidade, digamos assim, que aquelas ideias apareciam para aqueles que eram acostumados com a teoria tradicional. Então ela narra um certo choque, assim, encontro com esse polonês totalmente desconhecido que vinha sabendo tudo que eles estavam discutindo e conhecia tudo que eles estavam fazendo. Eles tinham uma grande novidade. Então ele conseguiu, né, com isso, se aproximar desse grupo, né, que estava em Cambridge, inclusive a própria John Robinson, o próprio Keynes, embora a relação do Kaleg com o Keynes aparentemente não era das mais próximas, assim, provavelmente em função de divergências políticas, né, o Kaleg tinha uma inclinação mais bastante socialista, né, e Keynes certamente não. Então, embora o Keynes, então a relação dos dois era um pouco, aparentemente um pouco estranha, né? Keynes, em certos momentos, pelo que eu li, tinha críticas, né, uma postura muito crítica em relação aos textos do Kaleg, que talvez com outros ele não tivesse. Enfim, talvez existisse uma certa competição entre os dois, talvez, e enfim, aí talvez o Keynes não, né, um pouco incomodado talvez com aquela presença, enfim, pode ser. Mas o fato é que o Kaleg, de fato, né, se integrou com esse grupo de Cambridge, definitivamente, e recebeu uma bolsa de estudos, depois acabou sendo empregado como pesquisador na Universidade de Cambridge, e acabou sendo um elemento importante nessa discussão que se seguiu, né, na publicação da teoria geral. Então, embora ele tivesse, né, esse domínio já antes de conhecer essas pessoas, das ideias novas, né, essa questão da demanda efetiva, ele acabou sendo conhecido, né, muitos círculos tal, como uma espécie de aluno ou discípulo do Keynes, embora não fosse nada disso, embora ele tivesse desenvolvido as ideias de forma independente. Então, mas dada, digamos assim, a importância da figura do Keynes, né, era muito difícil que alguém pudesse rivalizar nesse sentido, do ponto de vista de ficar conhecido, assim como era o Keynes, né? Então o Kaleg teve um período em Cambridge, na Universidade de Cambridge. Depois, em 1940, se transferiu para Oxford, né? Então recebeu também, foi trabalhar na Universidade de Oxford, e ali o interesse era na economia da guerra, né? Então era plena na Segunda Guerra Mundial, então a discussão nesse período fundamentalmente sobre economia de guerra, o financiamento da guerra, as questões de força de produção que muitas vezes implica, né, em disponibilidade menor de meio de consumo, e a questão era bom como organizar isso, como... Então o Kaleg permaneceu em Oxford até o final
até o final da Segunda Guerra. Depois do final da Segunda Guerra ele foi para a ONU, então né, recebeu um cargo na ONU de diretor assistente, né, uma divisão, né, de desenvolvimento econômico em Nova York. Então foi para Nova York, trabalhou em Nova York como economista, diretor da ONU. E lá nos Estados Unidos aparentemente não conseguiu ter um vínculo, né, um contato profissional assim, muito intenso, porque o clima dos Estados Unidos não era tão propício para alguém que tinha, né, uma inclinação para o socialismo, né? Então depois tem inclusive perseguição de pessoas, etc. Nessa época do macartismo, depois, então aparentemente o Calegari não tinha muito espaço, né, do ponto de vista de se mover assim, no plano acadêmico. Então não teve assim um círculo de discussão, como havia tido na Inglaterra. A exceção é o Paul Suisse, que aparentemente teve um contato bastante frequente com o Calegari, mas fora isso, não teve uma influência, o Calegari não teve influência no círculo acadêmico norte-americano. Mas, como consultor da ONU, né, ele acabou tendo a oportunidade de aumentar a sua influência, e talvez a importância para nós, que ele passou a fazer um trabalho de consultor, assim, fundamentalmente economias em desenvolvimento, aquilo que se chamava na época de terceiro mundo. Então, bastante, aí sim, alguns contatos com instituições, né, do terceiro mundo, né? Então, veio a América Latina, algumas vezes, foi a Índia, etc. Então, a influência que ele não conseguiu ter nos Estados Unidos, talvez ele tenha começado a ter sobre o mundo em desenvolvimento, né, exatamente nesse período que ele permaneceu na ONU. Aí, em meados da década de 50, ele, de novo, por questões políticas, foi perdendo espaço na ONU e acabou retornando à Polônia, né, em 55, né, retorna para a Polônia em 55, inicialmente foi, nos primeiros anos ali, até 60, trabalhando no governo da Polônia, não tenho detalhes, mas eu acredito que era um regime socialista, mas um regime socialista mais aberto, assim. O Calegari aceitou participar desse governo como uma espécie de consultor também do planejamento econômico, etc. Permaneceu nessa atividade até o final da década de 50 e de novo, divergências políticas e tal, acabou se afastando, e aí começa um longo período aí onde ele se transformou em professor. Até então ele professor nunca havia sido, era um economista, né? Mas na década de 60 foi quando ele exerceu a função de professor, organizou, e aí quando começa, digamos, a entrar mais fortemente na questão das economias mistas, que ele chamava, economias de desenvolvimento. Então começa a diversificar um pouco a discussão, não só capitalismo, né, funcionamento do capitalismo, mas funcionamento de economias que ele chamava de economias mistas, que ele achava que era uma espécie de ele achava que o funcionamento de uma economia em desenvolvimento era meio que nem o capitalismo, e socialistas, economias planejadas. Então ele acabou produzindo nessas três vertentes, tanto sobre economia capitalista, quanto sobre economias planejadas, socialistas, e economias mistas, que como ele achava que era a melhor forma de tratar as economias de desenvolvimento. Então, aí eu acho que foi um período também importante, porque aí ele organizou seminários permanentes, então, ao longo desses 10, 12 anos, até quando ele morreu, em 70, ao que parece foi um período bastante de discussão muito intensa, onde atraía muita gente de países em desenvolvimento. Então, muito do que eu estou falando aqui eu li no livro que saiu recentemente do economista mexicano que chama Julio Lopes. E o Julio Lopes foi um dos caras que foi lá fazer esse seminário do Calegari na década de 60 na Polônia. O outro cara que foi lá, que talvez é mais conhecido, brasileiro, é o Jorge Milioli, né? O Jorge Milioli é o cara que, todos os livros do Calegari, quem faz a introdução é o Jorge Milioli. E ele tem um livro então, também que chama Acumulação de Capital, Demanda Efetiva, um livro de economia do ponto de vista marxista, o Jorge Milioli, que hoje acho que é vivo, o Jorge Milioli, eu acho que ele é professor de São Paulo, na Unesp, né? Então é um cara que
no Brasil, talvez o cara que teve mais contato com o Calecas. O Calecas esteve no Brasil também, talvez mais de uma vez, mas uma vez certamente. Em 62 foi organizado um seminário na USP. A Unesco organizou um seminário lá sobre desenvolvimento econômico, e então eles trouxeram, tem até a data, anotei, entre dezembro de 62 e janeiro de 63. Programa Regional de Assistência Técnica para a América Latina da Unesco, realizado na USP. O Calecas foi palestrante nesse seminário junto com o Calder, Nicolas Calder, junto com o Leontiev e o Timbergen. Vieram todos para esse seminário aí, foi publicado inclusive um livro, um artigo, o Calecas tem 2 artigos publicados relativos a esse seminário. Então essa última fase aí da vida do Calecas foi, digamos assim, uma fase bastante produtiva desse ponto de vista. Talvez foi quando ele conseguiu disseminar mais o conhecimento dele através desses seminários que ele organizou lá, que atraía muita gente, né, economistas dos países em desenvolvimento. Né. Então eu acho assim, na minha, não sei, não tenho uma avaliação sobre isso, mas eu vejo assim, para um não economista, é um economista com uma trajetória profissional, né, o cara, né, foi economista autodidata, foi estudar na Inglaterra, onde estava ocorrendo a discussão teórica mais importante. Foi ser diretor da ONU, depois voltou para ser professor e formou, né, a intensidade da discussão na Polônia, em Varsóvia, né, nesse período foi grande, até alguns chamam de a escola de Varsóvia. Né. A escola de Varsóvia, na verdade, foi esses 10 anos que o Calecas esteve lá ensinando economia. De novo, por questões políticas, parece que a universidade foi fechada, teve um rolo lá, que uma coisa aconteceu que hoje em dia não existe mais nem rastro disso. Mas enfim, só para dizer que eu acho que é uma trajetória profissional muito bem sucedida, né? Então, para entrar agora nas questões teóricas, o Calecas, como eu disse antes, ele na verdade resgata, né, pelo menos a ideia que ele passa, muitos textos, que ele resgata uma discussão que é importante dentro do marxismo, que é a discussão que parte dos esquemas de reprodução do Marx, que é resgatada pelo Tugan Baranovsky, pela Rosa Luxemburgo, né? E ele reformula os esquemas de reprodução do Marx em termos de 3 departamentos, né? Então o departamento 1 produz bens de capital, bens de investimento, o departamento 2 produz bens de consumo dos capitalistas, e o departamento 3 os bens de consumo dos trabalhadores. A economia tem 2 classes, né? Capitalistas e trabalhadores, então tem 2 rendas, salários e lucros. Então esse quadro aí, que ele produziu um texto de 68, um dos últimos que ele escreveu, ele chama de tableau econômico. Então, dado esse tableau, economia tableau é uma referência aos fisiocratas, né? Do Kessler lá e tal. Então ele está reformulando então os esquemas de produção do Marx, esses bens finais e também os insumos, né? Então produz os insumos integradamente os bens finais. Então por isso não tem transações intermediárias aqui, né? O valor da produção de cada setor já é o valor adicionado por cada setor e, portanto, já é a soma das rendas distribuídas por cada setor. Então esse é o esquema de, vamos dizer assim, contabilidade social do qual o Calecas parte. A partir desse esquema, ele faz 2 hipóteses. A primeira é que os trabalhadores não poupam, os trabalhadores gastam toda a sua renda em bens de consumo produzidos pelo departamento 3. Então isso formalmente implica que a massa de salário W, né, é igual ao CW, ou seja, o total de salário pago à economia é o total da demanda pelo departamento 3. Isso implica, né, tem ali a equação ali, que é a soma dos lucros P mais salários W é igual à renda, que é igual à soma do investimento mais o consumo dos capitalistas mais o consumo dos trabalhadores. Se o W é igual ao CW, então os lucros são iguais à soma do investimento mais o consumo dos capitalistas. Isso é bem conhecido, né? A ideia de que, bom, quando os trabalhadores gastam tudo que ganham, os capitalistas ganham o que gastam. Ou seja, os lucros no agregado são determinados pelas decisões de gasto, né, dos capitalistas. Não quer dizer que os capitalistas se reúnem numa sala para decidir quanto eles vão lucrar. Então o Calecas diz que os capitalistas fazem muitas coisas como classe, mas certamente não decidem os seus gastos como classe. Ou seja, a decisão sobre gastos ela é
individualizada, porém o resultado dessas decisões de gasto individualizadas acaba determinando os lucros do agregado. Então essa é a primeira hipótese. A segunda é de que a distribuição da renda é dada e definida por dadas parcelas na renda, né? Ou seja, é dada a parcela dos salários na renda e é dada a parcela dos lucros na renda. Então, W sobre Y, na parcela salarial, é uma razão fixa. A aplicação é de que 1 menos a parcela salarial é a parcela dos lucros. Então, como lucros e salários somados dão a renda, então um é o complemento do outro. A parcela do salário é o complemento dos lucros. Isso aí corresponde, né, a, talvez também bem conhecida, a ideia de que o valor da produção é uma margem bruta, um markup sobre os custos salariais. Né? É a mesma coisa, né? O mesmo, enfim, é equivalente. Dizer que os preços são formados por uma margem bruta sobre os custos salariais implica numa dada parcela salarial, uma dada parcela dos lucros. Tá? Então está ali, né? Não vou ficar também enchendo o saco dessas fórmulas aqui, mas é só para mostrar que é equivalente. A ideia de uma margem bruta sobre os custos salariais implica numa dada parcela salarial. Então, com base nessas duas hipóteses e aquele esquema lá, que ele chega no produto de equilíbrio, que é, né, tomando aquele resultado. Desculpa, eu não passei. Ninguém me avisou, né? Que se os salários são iguais ao consumo dos trabalhadores, então os lucros são os gastos capitalistas. Tá? E a segunda, de que as parcelas da renda são dadas e equivale a uma margem de implicação dessas duas hipóteses é o produto de equilíbrio, né? Que se os lucros são iguais ao consumo dos capitalistas e as parcelas salariais são dadas, então o P, né, que é os lucros, é equivalente à parcela dos lucros, que é 1 menos W tracinho, vezes a renda. Então 1 menos W tracinho vezes a renda é igual ao gasto capitalista. Resolvendo para a renda, fica que a renda produto Y de equilíbrio é o gasto capitalista sobre a parcela dos lucros. Isto é exatamente o mesmo resultado, né? Claro que numa formulação diferente, mas em termos de, né, a ideia básica é a mesma do modelo keynesiano simples, né? De que os gastos autônomos, junto com o multiplicador, determinam o produto e a renda. Qual que é a diferença aqui? A diferença é que o Caleg separa, né, os lucros e os salários. Então, por Keynes existe uma propensão marginal a consumir da sociedade como um todo, que na verdade é uma média, né? É uma média, porque cada um tem uma propensão a consumir diferente. Eu gasto 90% da minha renda, ele gasta 80%, ele gasta 75%. Então, no agregado, ela é uma média. O que o cara faz? Ele separa. Não, os capitalistas têm um comportamento, os trabalhadores têm outro comportamento. Então, o gasto capitalista é o gasto autônomo aqui, né? Agora, o fundamental aqui é que o produto depende de duas coisas: do gasto capitalista e da distribuição da renda. Dada a distribuição da renda é o gasto capitalista que determina o produto. Dado o gasto capitalista, a distribuição da renda determina o produto. Então esse aqui é um resultado bastante conhecido, que dá para a gente visualizar nesse gráfico aí, que é o famoso gráfico do 45, né, Adalberto? Discussão ali do café, antes, né? O gráfico dos 45 graus, que tem uma linha de 45 graus ali, que no eixo vertical tem o gasto, no eixo horizontal a produção e a renda, e eu tenho lá aquela linha mais forte, que é o total do gasto, que é o gasto dos capitalistas mais o consumo dos trabalhadores. O consumo dos trabalhadores é aquela linha que começa na origem e segue abaixo da linha do gasto total. Então os trabalhadores consomem toda a sua renda. Então, na medida em que, porém, o gasto não cresce na mesma proporção do produto e da renda, por isso a inclinação dessa curva mais forte é menor que a curva de 45 graus. Por quê? Porque a parcela do salário não é toda a renda. Horizontal ali acima do eixo horizontal. Então, linha mais secada. Não depende da renda, né? É independente da renda. Então, aquela linha dos gastos capitalistas somada com o consumo dos trabalhadores, que cresce com a renda, né?
dá ao total da demanda, ao do gasto, que é a linha azul mais forte. O produto de equilíbrio é onde a linha mais forte cruza a linha dos 45, porque é o ponto onde o produto, a renda e o gasto são iguais, né? Então o YE ali, né? O YE é o produto de equilíbrio, por quê? Porque é onde a função demanda agregada, vamos chamar assim, o total do gasto cruza ali de 45 graus, que é quando o total do gasto e que pontos fora dessa aí supostamente tendem a voltar para aquele ponto, convergir para aquele ponto. Então, se eu pegar o Y0 lá, que é uma renda maior do que o YE, o que está acontecendo ali? Imaginando que os capitalistas resolvem produzir Y0, não YE, ou seja, produzir mais do que o equilíbrio. O que vai acontecer é que nesse ponto Y0, a demanda é menor que a produção, porque a linha azul mais forte está abaixo da linha dos 45 graus. Então o que vai acontecer ali? Vai haver acumulação de estoques e a tendência vai ser reduzir a produção até que tenha chegado no nível que ela dá uma demanda maior para a produção. Então a tendência é uma escassez temporária de mercadorias, etc. A tendência é que a produção aumente até que o gasto tenha aumentado a ponto de igualar de novo a produção. Então eu gosto desse gráfico aqui porque na verdade ele mostra o que o Keynes disse, em certo momento, que tentando resumir tudo aquilo que ele descreveu naquele livro complicado, que é a teoria geral, que qual que era o problema, qual que era o ponto dele? Ele diz assim: a novidade fundamental que eu estou tentando trazer é a ideia de que a divergência entre a poupança e o investimento é ajustada pela variação da renda e não pela variação da taxa de juros. Porque para a teoria tradicional, se tem divergência entre poupança e investimento, o que vai mudar é a taxa de juros. A taxa de juros vai subir ou descer para fazer o investimento. Entre poupança e investimento, a variável que vai ajustar é a própria renda. Então é o que está acontecendo aqui. Se eu estou em Y0, né, eu tenho aqui na verdade um excesso de poupança em relação ao investimento. É um excesso de poupança e investimento. Como é que esse excesso de poupança vai desaparecer em relação ao investimento? Através da queda da renda. A renda cai, como a poupança e investimento. Na verdade, exatamente, como eu disse, né, esse resultado do Careca é um resultado exatamente igual ao resultado do modelo keynesiano simples, com a diferença de que não tem nada psicológico aqui, né, no sentido de que o Keynes diz assim: por que a função demanda agregada se comporta assim? Por causa, segundo Keynes, por causa da lei psicológica fundamental, que é quando a renda aumenta, o consumo aumenta, mas não na mesma proporção. Isso ele chama de lei psicológica fundamental. Aqui no Careca não tem nada psicológico, aqui é o fato de que existe uma divisão de classe entre os capitalistas e os trabalhadores, e os capitalistas e os trabalhadores agem diferente quanto às suas decisões de consumo. Os trabalhadores consomem toda a sua renda e os capitalistas não necessariamente. Então, como os trabalhadores que consomem toda a sua renda, né, não tem toda a renda para eles, então quando a renda cresce, o consumo dos trabalhadores cresce, mas não na mesma proporção, porque os trabalhadores não recebem toda a renda. Se os trabalhadores recebessem toda a renda, aí o consumo cresceria na mesma proporção da renda. Então, enfim, é o resultado básico do modelo keynesiano simples, uma forma com base no que o Careca estabeleceu. Bom, então isso não tem nada a ver com pleno emprego, né? Isso aqui, aquele equilíbrio ali, pleno emprego, não sei onde está. O emprego pode estar em qualquer lugar aqui, mas não é. Não tem nada que garanta que esse equilíbrio ali vai se dar no nível de pleno emprego. O pleno emprego vai ocorrer por uma espécie de coincidência se o gasto capitalista for alto bastante para levar a economia para uma situação de pleno emprego, mas não é um resultado necessário. Depois, claro, a gente tem que considerar que o gasto capitalista não é o único que pode fazer isso. Então, aí o Careca, inclusive, resgata, fala que, bom, a Rosa Luxemburgo foi quem observou que existiam os mercados externos, né, que é basicamente os gastos públicos e as exportações, que são gastos que também podem aumentar a demanda e levar a economia para uma situação mais próxima do emprego. Então é uma discussão importante
né, que poderia fazer aqui, porque o Calec, de certo modo, reformula, né, a ideia da autotribula. Diz, olha, não é as exportações, mas vamos superar o comercial, porque assim como tu tem uma demanda externa pelas exportações, tu tem uma demanda interna pela produção dos outros, que é uma espécie de vazamento de demanda para fora, então não basta exportar, mas vamos superar o comercial. E aí ele, inclusive, avança um pouco na discussão que é muito importante, que é dizer, bom, se os países, as nações imperialistas, né, que é como chamava Rosa Luxemburgo, querem estimular a sua demanda efetiva, não era esse termo que eu usava, mas enfim, se as nações imperialistas quiserem estimular a sua demanda efetiva, fazendo superávit comercial com os outros, vão ter que explicar como é que os outros vão pagar esse. Porque se as nações imperialistas têm superávit comercial com os periféricos, então os periféricos têm déficit comercial com as nações imperialistas. Como é que um país periférico financia o déficit comercial persistente com uma nação imperialista? Aí ele diz, bom, a nação imperialista tem que exportar capital para lá, para que esse país terceiro mundo, enfim, possa ter um déficit comercial e estimular a demanda. Então essa é uma discussão importante, porque aí entra no grande, bom, até que ponto os países periféricos podem absorver capital no centro para ter déficit. O segundo aspecto que ele reformula da discussão da Rosa Luxemburgo é dizer, os gastos públicos, sim, desde que os gastos públicos não sejam financiados por tributos e impostos sobre os trabalhadores, porque se o Estado cobrar impostos dos trabalhadores para aumentar o seu gasto, isso não tem efeito nenhum sobre a demanda, porque por hipótese os trabalhadores já gastariam toda a sua renda, o Estado vai tateando uma parte da renda dos trabalhadores para gastar, então não faz sentido. Para fazer sentido tem que ser os gastos públicos ou financiados por empréstimos, que na verdade é um déficit, né? Financiado por empréstimos, o governo simplesmente gasta mais, faz um déficit e financia pegando empréstimo. Ou está na mesma, a não ser que por essa segunda não paga juros, é financiar por tributação, mas tributação sobre os capitalistas. Então cobrar impostos sobre os capitalistas, que não necessariamente gastariam, algumas questões aí que são interessantes e tal, mas que optei por deixar um pouco de lado, porque o que eu quero colocar é como é que eu falei antes, eu acho que aí sim o Calec antecipa, de certo modo, fortemente uma discussão que vem depois, que é colocar o seguinte, bom, e aí como é que a teoria neoclássica tradicional reage a essa ideia de que, olha, o produto pode ficar em equilíbrio abaixo do pleno emprego e isso é normal. Para os ortodoxos não é normal. Né? Então como é que eles vão argumentar? Eles dizem, não, esse negócio de suficiência, de demanda efetiva, na verdade, pode ser por uma dificuldade ou uma rigidez do sistema de preços. A ideia de que se há, na teoria tradicional, se há insuficiência de demanda efetiva, ou seja, se eu estou naquele ponto Y0 ali, é porque o nível de preços está muito alto. Se o nível de preços puder cair, vai haver um impulso sobre a demanda agregada cresce, a economia volta para o pleno emprego. Basta que haja flexibilidade de preço. E os preços necessariamente requerem, para que os preços possam cair, isso requer que os salários nominais caiam. Ou seja, então, de uma certa maneira, é uma tentativa de resgatar o argumento antigo de que o desemprego existe porque há rigidez salarial. Só que no argumento pré-keynesiano, a ideia é de que o desemprego existe porque há rigidez real do salário. Então, o salário real que não cai, os trabalhadores não aceitam perdas de salário real. Agora aqui aparece um pouco diferente. Basta que os trabalhadores aceitem reduções nominais de salários. E se essas reduções nominais de salários, quando elas forem repassadas para os preços, o que vai acontecer é que a demanda agregada vai aumentar e a economia tende para o plano de emprego. Então o problema todo está nos trabalhadores, de novo. Os trabalhadores é que não aceitam reduções dos salários nominais. Se eles aceitassem reduções dos salários nominais, então a economia iria de novo para o plano de emprego. Então, só que aí assim, eu escolhi esse ponto, porque na verdade isso, toda macro tradicional tem isso aqui, tá? Então todos os
novo clássico, novo keynesiano, velho, isso tudo, todo mundo acha que a demanda agregada tem essa forma, né? E é porque todo mundo acha isso, ou a grande maioria do pessoal acha isso, mas tem, porque muita gente acha que a inflação tem que ser de demanda sempre. Por que as pessoas acham que a inflação tem que ser de demanda sempre? Porque assume que existe uma tendência automática para o plano de emprego. Então a economia sempre está muito próxima do plano de emprego. Se a economia está muito próxima do plano de emprego, qualquer coisinha que aconteça dá inflação de demanda. Agora, por que se supõe que a economia esteja sempre próxima do plano de emprego? Por causa dessa relação aí, né, que a gente aprende lá no segundo semestre de economia, né, e dá muita bola para ela, talvez, eu pelo menos dá. Negócio meio inofensivo, não, mas isso aqui é um negócio fundamental. Porque se realmente se vale isso aí, então tá, né? Eu tenho que dizer que bom, então tá. Então, se houver rigidez para baixo salários nominais de preço, então eu não tenho. Eu não posso dizer que a economia não tende ao plano de emprego. Mas a questão é tentar investigar por quê, qual é a justificativa teórica. Não basta fazer o desenho, né? Tem que fazer o desenho e explicar por quê a esse formato da curva de demanda agregada, que é o que leva, né, a tendência automática ao plano de emprego por flexibilidade de preços e salários. Tem duas justificativas. Uma é o efeito Keynes, chamado efeito Keynes, e o outro é o efeito Pigou. O efeito Keynes supostamente os salários nominais caem, então produto abaixo do plano de emprego, desemprego do trabalho. Os trabalhadores conhecem a teoria, então eles aceitam reduções de salário nominal. A redução do salário nominal determina a redução dos preços. A redução dos preços aumenta a oferta real de moeda, porque supostamente o governo, o Banco Central, vai manter fixa a quantidade de moeda. Se a quantidade de moeda está fixa e os preços caem, o poder de compra dessa quantidade de moeda aumenta. Então isso equivaleria a uma política monetária de expandir a oferta de moeda. Com isso, a taxa de juros cai, o investimento aumenta, a demanda agregada aumenta e temos o plano de emprego. Então esse é o efeito Keynes. E o efeito Pigou, que é onde eu vou me concentrar mais depois, não passa pela taxa de juros. A ideia de que os preços caem, os salários nominais caem, os preços caem, a oferta real de moeda aumenta, e isso aumenta o consumo e aumenta a demanda agregada. Então, nos dois casos, é a queda dos salários nominais e preços que aumenta a demanda agregada. Então, assim, para a gente visualizar, talvez nem todo mundo aqui é economista, mas os economistas certamente é bem fácil visualizar esses efeitos através do modelo ISLM. O que é o efeito Keynes? O efeito Keynes é o seguinte: eu estou no equilíbrio ISLM Y0, abaixo do plano de emprego, que é Y estrela. O que vai acontecer? O equilíbrio vai permanecer ali se os trabalhadores não aceitarem reduzir os salários nominais. Se os trabalhadores aceitarem reduzir os salários nominais, aquele equilíbrio Y0 não é um equilíbrio permanente, ele é um equilíbrio só temporário, porque na medida que os trabalhadores aceitam a redução do salário, os preços caem, a queda dos preços desloca a LM. Ou seja, por que desloca a LM? Porque aumenta a oferta real de moeda, então é como se o governo estivesse fazendo uma política monetária posicionista. O deslocamento da LM vai ocorrer até que o equilíbrio SLM se dê lá em Y estrela, com a taxa de juros em I1 mais baixa. Então, na verdade, a flexibilidade de preços e salários implica na queda da taxa de juros, que leva a uma situação de equilíbrio SLM em pleno emprego. Aí o que eu queria chamar a atenção é exatamente que eu não sabia disso, isso é uma coisa que eu fiquei sabendo agora, estudando um pouco para fazer apresentar isso aqui, de que tem um texto do Calegg de 34, em que o Calegg faz exatamente esse raciocínio. Esse raciocínio, na verdade, ele surge na teoria tradicional a partir da reinterpretação do Hicks lá de 37, da teoria geral do Keynes, nos termos do modelo SLM. A partir daí surge essa ideia de que a flexibilidade de preços pode, por essa via, trazer de volta o emprego. Mas o Calegg, nesse texto que chama Três Sistemas, 34, ele tem muitos artigos dele que ele faz isso, né? Ele constrói. No primeiro modelo, o que acontece quando aumenta a oferta de trabalho? Aí ele faz todo o raciocínio, quer dizer, no primeiro modelo, que é um modelo, sei lá, a lei de SEI, quando aumenta a oferta de trabalho, o investimento aumenta e o produto aumenta. Tá? No segundo modelo, que é esse aqui,
quando aumenta a oferta de trabalho, o salário cai, isso, aquilo. No terceiro modelo, que é o meu, acontece tal coisa. Então ele tem esse método, né, de construir 3 modelos diferentes, sendo que um necessariamente é sempre o dele, né, para comparar o que acontece no modelo dele com outras situações. Então, nesse texto de 34, um dos modelos lá é um modelo onde tem exatamente esse mecanismo aí. Ele diz lá que a queda dos salários nominais desse modelo poderia levar a uma queda da taxa de juros, e a queda da taxa de juros aumentaria o investimento. Então não quer dizer que ele não quer dizer que ele achasse que isso ia acontecer. Não, mas ele raciocinou dessa forma para tentar diferenciar do que ele achava que era a teoria dele de outras posições. Então, de certo modo, esse livro do Lopes, do Rui Lopes, menciona isso, né, de que essa descoberta desse efeito pode ser acreditada a Kaleck, porque 34 foi 2 anos antes da publicação da própria teoria geral. Agora, do ponto de vista teórico, tem várias críticas, sim, eu não vou entrar nisso, mas tem. Quer dizer, posso criticar a relação entre os salários nominais e preços, dá para criticar a questão de que a oferta de moeda fica fixa, eu vou falar disso depois, porque envolve o efeito PIU também. Tem críticas que, bom, o que acontece com as taxas reais de juros, não é exatamente a mesma coisa que está previsto ali, e talvez a mais importante de todas, né, que eu não vou entrar aqui, porque só se fosse, né, Alberto, se fosse uma apresentação sobre o SRAFA, daí sim, mas como é sobre o Kaleck, então não dá para entrar, mas aí a questão é que a ideia de que quando o juro cai, o investimento aumenta, isso é uma ideia que vem, na verdade, da demanda de capital, porque quando a taxa de juros cai, o preço do fator capital, o princípio da substituição, requer que vai haver uma substituição do fator que ficou mais caro relativamente, que é o trabalho, pelo fator que ficou mais barato, que é o capital. Então, na verdade, a queda da taxa de juros aumentar o investimento nada mais é do que a função demanda de capital funcionando. Cai a taxa de juros, o preço do capital está caindo, aumenta a demanda de capital, e a demanda de capital aumentando implica um aumento do fluxo de investimento. Tá? Isso aí não tem pé nem cabeça. Assim, não existe justificativa teórica para supor uma função demanda de capital bem comportada. Né? E aí fico nisso. Né? Na próxima ele avança. Né? Agora, então, mas como eu disse, embora muita gente não dê muita bola para essas críticas, do ponto de vista empírico é uma coisa quase que, né, consensual de que não existe influência da taxa de juros sobre o investimento. Trocentos estudos econométricos tentaram, né, encontrar relação inversa entre taxa de juros e investimento e não encontram. Né? Então, se alguém souber de algum que encontrou, por favor, avise, porque eu não conheço nenhum. Não existe empiricamente a relação entre taxa de juros e investimento, que é suposta pela teoria tradicional. Então, inclusive, os próprios neoclássicos lá, na época, já reconheceram isso. Então, tem o texto do Patinkin, que diz, tem essa passagem aí, onde ele diz assim: tem-se acumulado evidência empírica em favor da hipótese que variações nas taxas de juros têm muito pouco efeito no montante de investimento desejado. Ou seja, o fundamental é que o efeito Keynes não funciona porque empiricamente não se verifica. O que acontece? Aí o efeito fica assim: ó. A taxa de juros, eu posso representar isso como um AIS que tem uma inclinação muito grande, é um AIS muito em pé, ou seja, o juro cai um pouco, o investimento não aumenta nada, então o equilíbrio do mercado de bens. Tá? Então é uma IS em pé, que vai acontecer que tu pode ter, mesmo que tu tenha queda da taxa de juros, essa queda da taxa de juros, talvez a taxa de juros tenha chegado a zero, tá? E o equilíbrio ainda não foi alcançado no plano de emprego, porque o investimento responde um pouco ou nada à queda da taxa de juros. Então o efeito Keynes, na verdade, ele ficou, de certo modo, assim mesmo para os neoclássicos, ficou um pouco bom. Tá? Isso aqui não dá para a gente ficar se baseando nisso aqui. E aí que, a partir dessa dificuldade, que eles começaram a botar a cabeça para funcionar, e dizer, bom, então o que a gente pode usar para
né, não largar de mão a ideia de que a flexibilidade de salários e preços leva ao pleno emprego. E aí vem, então, o chamado efeito Pigou, que é a segunda maneira de supor que a flexibilidade de preços e salários pode levar automaticamente ao pleno emprego. A ideia aqui é que, como eu coloquei lá em cima, né, quando os preços caem, a oferta real de moeda aumenta e o consumo aumenta. Por que o consumo aumenta? Supostamente por causa do chamado efeito riqueza. Né? A ideia é que a oferta real de moeda aumentar implica que as pessoas que são detentoras de moeda se sentem mais ricas, né, uma maneira assim, e o poder de compra da moeda que eu tenho no bolso aumenta. Então a ideia, a minha propensão a consumir vai ser maior, ou seja, eu vou consumir mais porque agora eu estou mais rico. Simplesmente os preços estão caindo e a quantidade nominal de moeda que eu tenho no bolso é a mesma e os preços estão caindo. Então eu estou mais rico, vou gastar mais. No gráfico do SLM, isso implicaria que deslocar. Então vamos ter um deslocamento da LM por causa da oferta real de moeda que aumentou, e também vamos ter um deslocamento da IS. Então o que acontece é que o equilíbrio pode ser alcançado em pleno emprego, mesmo que o juro não caia. Aí está, ou seja, porque a importância do efeito Pigou, que também é conhecido como efeito riqueza, ou real balance, também, efeito saldos reais, enfim, tem alguns nomes que se usam para isso aí. Mas a ideia é de que, independente do que ocorre com a taxa de juros, dos salários nominais de preço, os salários nominais de preços caindo pode levar ao pleno emprego, independente do que está ocorrendo com a taxa de juros. Então esse autor aí que eu falei, o Patinkin, né? Porque o Pigou? Porque o Pigou é um dos que, enfim, formulou isso aí, de certa maneira, e o Patinkin foi o cara que organizou um pouco mais a coisa e contribuiu para tentar. Então, veja, ele reconhecendo que o efeito Keynes não funcionava, foi contribuir para desenvolver o efeito Pigou. Bom, mas e aí? Então a gente necessariamente precisa achar que aquela ideia do Kalecki de que o equilíbrio pode existir abaixo do pleno emprego, ela fica enfraquecida pelo efeito Pigou. Na verdade, não. Porque a gente tem que olhar o que está acontecendo aí para que isso, para que esse efeito Pigou de fato ocorra e ver se essas conexões causais aí de fato elas são plausíveis. E aí tem diversas críticas, eu vou colocar 3 aqui, que são os 3. Na verdade, o último o último não tem como criticar, porque aumentar o consumo, aumentar a demanda agregada. Bom, isso tá. Agora os 3 primeiros ali, na verdade, não é bem assim. A conexão entre a queda dos salários nominais de preços, a conexão entre queda de preços e aumento da oferta real de moeda, que é o que eu estou chamando a crítica ali de ideia de moeda endógena. Então, a ideia de moeda endógena questiona esse segundo elo ali. E o terceiro, a ideia de que o aumento do